A partir das perspectivas críticas de currículo, os espaços formais de educação passam a serem vistos como locais que operam para garantir que o sistema capitalista e a sociedade desigual que ele produz se mantenham no poder. A escola, considerada o aparelho ideológico mais eficiente do Estado, consegue, por meio do currículo, produzir, manter e reproduzir a ideologia e as perspectivas da classe dominante e, consequentemente, perpetuar as dissemelhanças, principalmente as desigualdades de gênero e a sexualidade, considerada padrão pela sociedade, a heteronormatividade. Nesse contexto, traremos o conceito de gênero, sexualidade, como eles são abordados nas escolas, como se interrelacionam e suas relações com os currículos escolares. O conceito de gênero é entendido como o modo em que as características sexuais são compreendidas e representadas, ou então como são trazidas para a prática social e tornadas parte do processo histórico. Antes mesmo de chegarmos na escola, aprendemos maneiras de se portar, de se vestir, de falar, que são julgadas adequadas e que ditam como ser menina e menino na sociedade. Esses aprendizados nos chegam de diferentes setores: sociais, família, locais de brincadeira, de convivência e escola, e midiáticos, filmes, desenhos, jogos, entre outros, que contribuem para reforçar os estereótipos de gênero. Estudos que buscam compreender como se constrói essa desigualdade entre os gêneros apontam como causa o modo de socialização familiar presente na sociedade brasileira, que se divide em dois caminhos. Além disso, essa socialização familiar que precede a socialização escolar reflete nas relações entre meninos e meninas e seus comportamentos no ambiente escolar, pois o modo como se portam é resultado de uma construção social de identidades generificadas. E ao chegarem à escola, esse cenário não sofre alterações. As metodologias e práticas pedagógicas não só reforçam as distinções de gênero, como também as instituem, através de linguagens, condutas e gestos que vão sendo aprendidos, incorporados e repassados continuamente durante toda a trajetória escolar da criança. Sexualidade é a forma cultural pela qual vivemos nossos desejos e prazeres corporais, e pode ser exercida de muitos modos. Isso significa que homens e mulheres podem viver seus desejos e seus prazeres corporais em sentido amplo. Ela não está relacionada apenas a um sexo anatômico, não pode ser reduzida à relação sexual e tampouco se enquadra em binarismos. A ótica acerca da qual a sexualidade é vista nas escolas se estabelece a partir de um pressuposto de que, ao nos relacionarmos, o único modo possível e aceitável decorre das relações heterossexuais. Os relacionamentos baseados em outras conjecturas não são admissíveis, e nos ambientes escolares essas diferentes conjecturas são alvo de vigilância, controle, discriminação, preconceito e marginalização dos sujeitos, que resistem ao padrão pré-estabelecido pelas normas e principalmente pelo currículo escolar. Os currículos e práticas escolares vêm atestando uma maneira apropriada e normalizada de masculinidade e de feminilidade, que naturaliza como única forma saudável e normal de sexualidade a heterossexualidade. Assim, nas práticas pedagógicas, o que vemos é uma política de apagamento e negação das identidades sexuais consideradas desviantes pela instituição escolar. O silenciamento aparece como uma espécie de garantia da norma. A negação dos homossexuais no espaço legitimado da sala de aula acaba por confiná-los às gozações e aos insultos dos recreios e dos jogos, fazendo com que, deste modo, os jovens homossexuais só possam se reconhecer como desviantes, desejados ou ridículos. Além dessa pedagogia do silêncio, os profissionais que atuam nas escolas exercem uma prática de vigilância e controle constante sobre os corpos e ações dos estudantes, que objetiva a garantia das condutas consideradas normais dentro do processo de formação da identidade sexual, ou seja, a manutenção da sexualidade padronizada pela sociedade, a heterossexualidade. Nesse sentido, esse poder de sentinela está em toda parte, e assim separa, caracteriza, ordena, despreza e descarta os sujeitos através da vigilância constante e incessante dos comportamentos e condutas. E por estar em todos os lugares, esse poder se expande, unindo-se para um objetivo em comum, um controle das ações. Ao conceituar gênero e sexualidade, é possível perceber como essas duas expressões estão intrinsecamente ligadas. O gênero e a sexualidade tornaram-se duas coisas inseparáveis.
O resultado disso é que o ato de cruzar a fronteira do comportamento masculino ou feminino apropriado, isto é, aquilo que é culturalmente definido como apropriado, parece algumas vezes a suprema transgressão. As construções de gênero e sexualidade são uma construção social que se dá por meio de diversas aprendizagens e práticas. Nesse contexto, é possível entender o motivo pelo qual gênero e sexualidade se relacionam e interrelacionam, principalmente no ambiente escolar, ou seja, ao esperar que os comportamentos e atitudes das meninas e dos meninos sejam compatíveis com o gênero biológico do nascimento, faz com que a vigilância para que a sexualidade caminhe para a heterossexualidade faça-se a norma e a única sexualidade possível e aceitável. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa, porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro o João não ache que tem mais poder que a Ana. Gênero, sexualidade e atuação do currículo nos espaços escolares. Os conteúdos, as atividades, os eventos escolares, as condutas, as ações que serão desenvolvidas são selecionadas e controladas por um instrumento que é responsável por reger todo o universo escolar, o currículo. Muitos pesquisadores do campo curricular têm apontado que o currículo fala de certos indivíduos e relega outros. O currículo não é neutro, ele é uma seleção interessada, isto é, uma escolha feita por aqueles que estão no topo da hierarquia das relações de poder. O campo curricular é um território de disputas e conflitos e desde sua criação, o currículo se apresenta como sinônimo de controle e poder. Controle de quem aprende, como aprende e o que aprende. Segundo Carvalhar, os currículos arremetem continuadamente sobre as identidades por intermédio da exibição dos modelos padronizados do que é ser menino e menina, reforçando as características difundidas e normalizadas pela sociedade. E para que essas identidades aceitáveis se construam de fato, empregam-se métodos com o intuito de assegurar o controle acerca da sexualidade dos alunos sobre seus corpos e o disciplinamento de suas ações. As análises feitas por Carvalhar em 2009 foram observadas na educação infantil, mas a vigilância e o controle imprimidos nos comportamentos dos estudantes nos espaços escolares se dá em todos os níveis de escolarização, como Traçales e Paraíso, que estudou o currículo na construção das subjetividades juvenis. Neste contexto, surge na contemporaneidade um modelo de currículo que assusta e preocupa os apoiadores das teorias pós-críticas. Como exemplo, temos o caso brasileiro, que em um processo de proibição, ocultação e silenciamento do termo gênero desde 2014 dos seus currículos nacionais, como o PNE e a BNCC, enquanto o termo sexualidade só aparece retratado por meio da expressão reprodução, sem menção à sexualidade em sentido mais amplo. Esse tipo de currículo lembra muito os currículos que foram questionados pela perspectiva crítica curricular por serem instrumentos carregados com ideologias da classe dominante que atuavam para perpetuar e difundir uma sociedade excludente e desigual. E ao afirmar que o currículo é uma seleção interessada, é presumível dizer que essa proibição tem por objetivo o disciplinamento dos corpos que não estão classificados na construção social de gênero masculino e feminino e silenciar o discurso que permitiria ampliar as sexualidades e as subjetividades presentes no ambiente escolar, visando, sobretudo, reproduzir e manter as hierarquias que são instrumentos poderosos para a produção, reprodução e manutenção das relações de poder.
Nesse sentido, o que os estudos da bibliografia sugerida evidenciam é que o currículo tem um papel fundamental e central nessa pedagogia, que produz, mantém e reproduz as desigualdades de gênero e um processo de marginalização das sexualidades consideradas desviantes da heteronormatividade. Assim, para que nos espaços escolares ocorra a igualdade de gênero e a não discriminação das sexualidades consideradas não padronizadas pela sociedade, se faz necessária a construção de um novo olhar da família na socialização e no ensino de responsabilidades das crianças e jovens, cursos de formação continuada e de capacitação dos professores e demais funcionários da escola, como também uma reformulação curricular e pedagógica por parte das instituições escolares para que busquem estratégias que auxiliem na equalização das desigualdades de gênero e com o término das discriminações cometidas contra os alunos que não se enquadram na heteronormatividade. Portanto, é fundamental pensar em novas abordagens curriculares como as de inspiração pós-críticas, que entre diversos olhares prezam principalmente pela diversidade, como o multiculturalismo, conceituado por Silva, como um movimento que prega em prol de um currículo culturalmente inclusivo, que incorpore os saberes culturais dos distintos grupos culturais e sociais e que surge das reivindicações de coletivos oprimidos para que suas tradições sejam incorporadas pelos currículos escolares. Imagens de um futuro possível, esperançar por mudanças futuras.